acredito que queira. Hoje é um dia que assim, a gente vem se organizando há um tempo. Conversei com o professor Marcelo há pelo menos 15 dias e nós conseguimos duas façanhas aqui hoje. A primeira foi que o professor Marcelo conseguiu encerrar a palestra dele em menos de 2 horas, embora tivesse sido combinada para 1, isso é um recorde. A outra foi nós conseguimos encher um auditório com um público diverso numa palestra do I3E. Isso aqui é novo para a gente. Eu realmente fiquei emocionado. As meninas estavam comentando com as meninas ali no início, enquanto eu fotografava. É óbvio que com a avançar da hora as pessoas precisam voltar, tem seus ônibus e tal, mas nós literalmente lotamos o auditório, coisa que às vezes a gente não consegue ver nos eventos de dia. E as pessoas não estavam obrigadas, e vocês estão aqui até agora. Então a vocês, meu enorme agradecimento, porque realmente é emocionante para mim. É emocionante para o esforço que essa meninada do Ramo fez. Não desmerecer a todos os outros palestrantes que a gente já trouxe, mas Marcelo tem uma importância enorme para a gente. E é por conta dessa importância que a gente vai fazer esse segundo passo agora. Eu gostaria de convidar o professor Portela para dar umas palavrinhas aqui. Só não esquecendo de citar nossos amigos do IECOM, que estão aqui também, ex-alunos que eu vi, e os professores, muito obrigado por terem vindo, terem trazido suas turmas, terem topado nosso empreendimento aqui. Bom, boa noite. Falar depois do professor Marcelo Sampaio de Alencar, né? É um desafio. Marcelo fez uma brincadeira sobre a bolinha de papel. E eu me lembrei que no final da organização lá da PMC de 2010, a gente foi confraternizar, né, em um restaurante lá em Recife, e aí ele fez uma brincadeira semelhante. Chegou a conta, né, aí ele pegou a conta, olhou o valor, aí disse: eu agora vou fazer um frequency hopping aqui, e aí a gente vai dividir essa conta, mas é brincadeira, né? Na verdade ele ao final pagou a conta aí e a gente confraternizou, foi muito legal. Bom, professor, a gente tem algumas palavras aqui. Obrigado pela presença, né, a todos aí nessa data importante. E uma singela homenagem aí dos pesquisadores para um dos pesquisadores mais importantes da história, né? Então, meu primeiro contato com o professor Marcelo Alencar foi por meio do estudo de suas obras, né? Em um dos livros aí, como Telefonia Celular Digital, permearam minha graduação e já brotavam a vontade de conhecer e aprender um pouco mais com esse professor esplêndido. Logo eu veria que esse aprendizado seria muito maior e gratificante. Tanto eu quanto meus colegas já nutríamos uma curiosidade em conhecer o dono de um currículo tão rico e com tantas contribuições para a ciência e tecnologia. Tínhamos no professor Marcelo uma figura de mito, uma figura de lenda. Ficávamos especulando como deveria ser o jeito que ele falava, o jeito que ele dava aula e até o jeito que ele se vestia era uma curiosidade. Apenas estudar por suas obras e aprender também com os pesquisadores de sua rede já era motivo para idolatria. Mas aí veio o mestrado, e quando tive o primeiro contato em pessoa com ele, me lembro e nunca esquecerei do nosso diálogo de apresentação. Emocionado, eu disse: professor Marcelo Sampaio de Alencar, é uma honra. Com um largo e característico sorriso no rosto, ele respondeu: para mim é que é uma honra conhecer os filhos dos nossos filhos. Estava selado ali o começo de uma relação muito bonita, em que me sentia acolhido e orientado, não só pela carreira acadêmica, mas, sobretudo, uma orientação de vida. Desde todas as aulas maravilhosas, pode chorar, em que sempre fazíamos questão de assistir como quem se deleita com um seriado empolgante. Percebíamos o quanto o professor Marcelo acumulara de conhecimento profundo em diversas áreas e o quanto ele ficava feliz em compartilhar tudo isso. E a gente teve uma pequena amostra aqui hoje com essa palestra fantástica.
Na orientação dos artigos, dicas preciosas como auxiliar na construção e batismo do protocolo Elephant e repassar um artigo de referência publicado na Science, que então sedimentaria com chave de ouro a minha tese de doutorado, publicaríamos em veículos renomados e teríamos dezenas de citações. Ainda tem todas as conferências que participamos juntos, em que ele ensinou a como montar boas apresentações, abordagens ao público e puxou a orelha de um ou outro termo em inglês. Por meio do professor Marcelo, pudemos também, nessas conferências, conhecer outros papas da ciência e fazer parte de premiações importantes. Os famosos torneios intergalácticos de totó e tênis de mesa, nos quais a família Tavares Alencar sempre demonstrou maestria e sempre nos recebeu muito bem, com deliciosos aperitivos e canções bonitas de violão. Ao amigo professor Marcelo Sampaio de Alencar, a Marcelão, a Papi, o obrigado de muitas gerações que passaram e o obrigado de muitas gerações que virão. Obrigado por contribuir positivamente para a vida de muitas pessoas. E isso não é exagero. A sua aposentadoria é apenas um formalismo do sistema no qual estamos envolvidos. Mas sabemos que o Senhor continuará sempre conosco, em nossos corações, em nossos artigos, em nossas conversas, em nossos encontros, em nossos sorrisos, em nosso eterno aprendizado. Muito obrigado por tudo, professor, e um abraço de filho. Deixa eu comentar rapidamente, não esperava esse programa Tamanho Família hoje aqui, né? Meu coordenador. Para quem não conhece, o professor Jerônimo é seu coordenador de uma porrada. Eu acredito que tenha vários conhecidos aqui, né? Eu não vou ser tão formal quanto o professor Portela, né? Que é uma grande autoridade nossa também, né? Mas é que, na verdade, eu vou falar de um pai, né? Então, o pai eu vou falar com carinho, entendeu? Com emoção, né? A gente, de repente, grita um papi, né? Isso é normal, né? A história Jerônimo, professor Marcelo, começou de forma muito curiosa, pessoal. Eu não tive a mesma oportunidade que Portela, talvez a minha oportunidade tenha sido ainda melhor, né? Porque Portela conheceu o professor Marcelo na chegada no mestrado e conheceu antes, né? Por meio das obras. Eu conheci na graduação, menino, cru, verde, tá? Depois de um contato muito, assim, inovador, empreendedor, né? Que eu agradeço até hoje ao professor Paulo, tá certo? De ter feito, né? Enviou um e-mail para o professor Marcelo, com o nome dele e o meu nome, pedindo, né? Que de repente a gente pudesse se conhecer, visitar a sala do professor Marcelo, e começar a trabalhar, porque o professor Marcelo era um dos monstros sagrados da ciência e tecnologia, e dentro do departamento também era uma grande autoridade, né? E foi assim o nosso primeiro contato. Eu ainda não tinha ouvido falar em praticamente ninguém, né? Eu sempre estava terceiro, quarto período de elétrica, né? Eu estava lá com a matemática ainda me atordoando, né? E de repente a gente teve a oportunidade de conhecer o professor Marcelo, que mudou completamente o panorama da minha vida em elétrica. Tá? Eu entrei em engenharia elétrica pensando em fazer eletrônica. Eu queria aprender eletrônica. Era o meu alvo. Tá certo? Eu já sabia que queria aprender eletrônica. Só que aí, de repente, eu conheci Marcelo. Né? E descobri que eu não queria eletrônica coisa nenhuma. Na verdade, eu queria telecomunicações. Tá certo? Eu aprendi, né, desde o início, conceitos valiosos, né? Mesmo trabalhando em projetos de iniciação científica, né? Num projeto mais específico, né? Antes de fazer as disciplinas com o professor Marcelo, aprendi conceitos valiosos de telecomunicações e comecei a me apaixonar pela área, e até hoje, né? Eu vivo nessa área, né? Telecomunicações, a engenharia
em si, né? O professor Marcelo me ensinou muitas outras coisas, pessoal, né? Muitas outras coisas, tá certo? Além da área técnica, né? O professor Marcelo é uma referência, não só em ciência e tecnologia, como os professores citaram, mas é uma referência em ética, tá certo? É uma pessoa fácil de conviver, uma pessoa doce, bondosa, delicada nas palavras, sábia. Bom, inteligência não preciso descrever, né? Preparação, o professor Marcelo é uma autoridade em tudo isso que eu estou falando e muito mais, tá certo? O professor Marcelo, a partir daqueles momentos, né, que a gente teve nos projetos de iniciação científica, realmente foi assim, tomou o lugar, tá certo, de um outro pai que eu considero até hoje, tá? O professor Marcelo, como eu falei, né, é uma autoridade, inclusive na minha vida hoje, como referência em várias coisas. Hoje eu sou professor, eu não sei até que ponto, né, eu consegui absorver dessa capacidade do professor Marcelo de ser um professor fantástico, maravilhoso, tá certo? Cada aula do professor Marcelo, pessoal, é como a palestra de hoje. É fantástico, tá certo? Parece que cada aula é uma palestra, tá? E isso é muito, assim, eu diria que é raro, ou pelo menos foi muito raro no departamento de engenharia elétrica da UFCG, tá certo? Muito, muito raro, tá? Então, cada aula do professor Marcelo era um convite, né, tá certo? A aprender, um convite a sentir prazer em estar ali para aprender, tá certo? Realmente o professor Marcelo Portela foi muito feliz, né, nas suas palavras em dizer que as aulas do professor Marcelo, né, tem um curso com o professor Marcelo, é tão prazeroso ou mais prazeroso do que uma série, né, de boa qualidade, tá certo? E isso eu assino embaixo, Portela, com certeza. Né? Professor, você tem muito, né, de contribuição na minha formação como professor, como engenheiro, como cientista, né? O que eu faço hoje em termos de pesquisa, né, em termos de tentar evoluir em algumas coisas, eu aprendi com você. Tá? Isso é muito nítido para mim. Tá certo? Você é uma referência realmente em todas essas áreas da minha vida. Tá certo? E assim, é emocionante realmente, Portela. Né? É difícil, né, estar aqui sem sentir essa emoção, porque de fato é uma convivência relativamente longa, né? Eu convivo com o professor Marcelo há quase metade da minha vida, né? Um pouco menos, né? Tá certo? Mas já, né, interessante essa convivência e, puxa, cada vez que a gente tem contato, há aprendizado, mas há desde coisas como, por exemplo, desde que eu passei a ter contato com o professor Marcelo, nunca, em ano nenhum da minha vida, ele deixou de me desejar feliz aniversário. Cara, isso é de uma importância tão brutal na vida de uma pessoa que vocês não fazem ideia. Tá? Ele tem, eu não sei como é que funciona a agenda dele, né? Porque a cabeça do professor Marcelo é um negócio fantástico, né? Fenomenal. Porque eu nunca vi o professor Marcelo também, por exemplo, levar uma nota de aula para as aulas, e as aulas são, né? Que inclusive eu já brinquei, né, nisso com ele. O professor Marcelo, ele tem, como foi lido inclusive aqui, né? Tem mais de 20 livros publicados, né, professor? A informação está atualizada, né? Então, 20 livros publicados. Os 20 livros, tá certo, são em diversas áreas. Vocês vão ter contato, talvez, com alguns deles, né, dentro das disciplinas dos cursos, né? Tanto telemática como engenharia de computação, possivelmente aqui no IF, né, e talvez até nos cursos técnicos também. Mas eu costumava dizer, eu acho que eu falei isso uma vez muito nitidamente para ele, que, puxa, seria best-seller internacional se ele conseguisse colocar nos livros como são as suas aulas, tá? Como é uma conversa com o professor Marcelo Sampaio, tá certo? Isso é fantástico, é fenomenal. Infelizmente as editoras limitam, né? Os livros não podem ter assim uma quantidade de páginas, né,
realmente grande e o professor Marcelo tem que resumir, né? Então não dá para ter o mesmo teor das aulas, o mesmo teor dos seus cursos, o mesmo teor das conversas que a gente tem com ele. Que é impressionante, pessoal. Né? Eu ainda me impressiono. Né? Já são 14 anos, Paulo? 14 anos e mais um pouquinho que a gente tem de convivência com o professor Marcelo. E eu ainda me impressiono quando a gente começa a conversar sobre determinadas coisas e, poxa, todos os assuntos ele tem o que conversar. Né? E não é todos os assuntos ter o que conversar, é ter o que conversar com autoridade no assunto. É impressionante. Tá certo? Então, isso é fantástico, professor. Realmente é maravilhoso. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui nesse momento falando de você. Muito feliz também de fazer parte desse momento, né? Eu acho que, é claro, o nosso contato não vai se esgotar, né? Nós vamos continuar trabalhando por muito tempo ainda, porque o professor Marcelo vai continuar contribuindo muito para a ciência e tecnologia. E eu espero, né, contribuir um pouco também para me aproximar um pouquinho aí dessa sombra, né, do professor Marcelo. Acho que pelo menos o caminho, né, eu consegui pegar um pouquinho aí. Eu não sei se eu vou conseguir ter tanta força quanto ele, né, para contribuir com tudo até hoje, da forma como ele contribuiu. Mas eu garanto, pessoal, que até por uma questão, né, de aprendizado, tá certo? Isso vai ser uma coisa que eu vou perseguir para o resto da minha vida, tá certo? Bom, não faltam exemplos aí para descrever, tá certo? Professor Marcelo Sampaio de Alencar, tá? Um referencial, tá certo? Um referencial de fato, tá? Então, professor, de fato, muito obrigado, tá certo, por sua contribuição na minha vida e que eu sei com certeza que vai continuar contribuindo. Eu não vou me alongar mais, né, porque senão daqui a pouco eu começo realmente a gaguejar, né, e aí começar a travar um pouquinho, e aí não vai dar muito certo não, né, tá certo? Beleza, pessoal? Bom, fica um pouco mais fácil para mim, porque as palavras de Portela foram bem rebuscadas, e a minha história com o professor Marcelo ela se confunde muito com a história, na verdade a minha história de vida se confunde muito com a história do professor Jerônimo, com quem eu já convivo há 19 anos. Dia 26 de abril, nós recebemos um e-mail com o assunto fim de um ciclo, tinha sido enviado pelo professor Marcelo a todos os seus colaboradores, que anunciavam o início do seu processo de aposentadoria. Era um processo que, sinceramente, a gente não acreditava que fosse chegar. Marcelo tinha absorvido uma característica dos professores do DE de anunciar suas aposentadorias 10 anos antes dela acontecer. Então, desde o mestrado a gente ouvia Marcelo dizer que estava se aprontando para aposentar. Bom, quando você é uma pessoa de uma vida produtiva, num espaço produtivo, você não quer parar de trabalhar, e a gente sabe que ele não vai parar de trabalhar. O IECOM se tornou uma grande fonte de produção de trabalhos, né, de todos os aspectos que você pode falar. Mas eu quero falar aqui hoje sobre a importância que as pessoas têm na vida da gente. Tá? Eu produzi 24 artigos, participei de 3 livros, produzi uma tese, uma dissertação, alguns projetos, fui aluno em 2 disciplinas de graduação, 3 de pós, professor Marcelo. Mas o meu ciclo de contato com ele, aí eu fui puxar da memória de alguns documentos da data. Eu mandei e-mail para o professor Marcelo aproximadamente em outubro de 2002. Nós éramos alunos aí na casa dos 2002, 20 anos, nós entramos em 2000 por volta dos 20 anos, então faz bastante tempo que eu não tenho 20 anos. E nós tínhamos tido uma experiência bastante insípida com iniciação científica junto ao departamento de física da então UFCG ainda, o UFPB, o UFCG surgiu só em 2003, você viu quanto a gente é velho. A gente entrou na UFPB, se formou na UFCG. E eu era um iniciante científico sem currículo, porque eu fui um péssimo graduando, eu já tinha perdido disciplinas, meu CRE já era abaixo de 7, ou seja, sem currículo, com péssimo histórico e sem garantia de retorno.
Infelizmente a academia ela absorve certas posturas da indústria e às vezes o cara só quer ter um bolsista se o bolsista garantir retorno do projeto. Pra você ter ideia de como era cedo, eu mandei um primeiro e-mail de contato para Marcelo. Na época a página do DE era horrível, ela só tinha os links para o lado de todo mundo numa página só, uma página cinza, se não faz cinza, azul, uma coisa assim. Eu mandei um e-mail para o professor Marcelo, sempre responde e-mail muito rápido, respondeu de forma bastante gentil. Eu tive que mandar um outro e-mail perguntando onde era a sala dele, porque eu não sabia onde era o bloco CJ. Para você ter ideia de quanto era insípido isso. E ao chegar lá, o que eu ouvi de Marcelo foi: eu tenho essa e essa linha de trabalho, você quer entrar em qual? Não era o que você sabe, não era o que você pode me dar, não era mostre o que você pode fazer, é o que você quer. Então, o primeiro aspecto da convivência com o professor Marcelo foi liberdade. Você é livre para escolher, tem os seus custos, tem as suas demandas, mas você é livre para fazer o que você quiser. A gente brincava muito que se a gente chegasse para Marcelo e dissesse: Marcelo, eu quero construir um foguete. Marcelo dizia: beleza. Ele não dava negativa para a gente. Obviamente a gente não conseguia construir um foguete e aí ele ia dar puxão de orelha. Mas você tinha que passar pela experiência de tentar, porque é parte da construção de uma liberdade. Fui iniciante científico dele de outubro de 2002 a julho de 2006. Nesse meio tempo aí eu vou pontuar algumas coisas que possivelmente nem ele sabe. Nesse meio tempo, nós tínhamos sido professores do Redentorista, dos cursos básicos do Redentorista, entre novembro de 2003 e maio de 2004. Experimentamos o que era ter um dinheirinho na mão. E quando acabou essa leva de cursos, nós não éramos bolsistas na época, nós éramos voluntários na iniciação científica. Minha situação econômica, assim como a de Jerônimo também, era bastante complicada. Então, eu tinha chegado em Campina em 98, para vocês terem uma ideia, para a gente ter uma ideia do quão era complicada. Minha mãe era uma professora aposentada do Estado com 3 filhos para criar, que recebia na época R$245 de salário, 98. Eu estou falando aqui de 2002, não é uma janela tão longa. Digamos que dobrou, continuava uma situação complicada. E eu olhei para minha mãe e eu pedi a ela uma certa quantia para fazer um concurso do Banco do Brasil, que tinha sido aberto, e eu ia largar a elétrica porque eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava ajudar ela, eu precisava me sustentar. E nessa mesma época, em julho, o professor Marcelo me chamou para conversar e me ofereceu uma bolsa de iniciação científica. Não era uma bolsa de PIBIC, era uma bolsa de IC, que é uma modalidade do CNPq, que ela é indicada pelo orientador. Essa bolsa, inicialmente, ela foi dividida com Jerônimo. Jerônimo ele tinha começado num projeto da Nokia. Era uma bolsa no valor de R$210 e ela foi dividida. Essa bolsa fez com que eu não largasse a elétrica e com que eu chegasse aqui hoje. Foi a primeira grande mudança que o Marcelo me proporcionou. E assim, eu continuava perdendo disciplinas, eu continuava tendo uma graduação horrível. A gente trabalhava muito, a gente produzia, mas academicamente nós não éramos, entre aspas, viáveis. Isso não foi questionado absolutamente nenhuma vez. A bolsa foi atribuída porque nós fazíamos as coisas andarem do jeito que era para andar. Nosso currículo ele passou a ser secundário, necessário, mas secundário. Quando foi no final de 2005, nós nos submetemos ao programa de pós-graduação do DE. Nós só finalizamos o curso em 2006, mas como na época tinham 3 entradas, a gente podia fazer a entrada num ano e deixar para ingressar só em setembro, por exemplo, foi o que aconteceu comigo no outro ano. Novamente, nós íamos ser reprovados porque nós tínhamos CRE abaixo de 7. Apesar de na graduação termos publicado 8 artigos, temos 4 anos de iniciação científica, de ter toda uma vivência. E eu me lembro muito bem do professor Marcelo dizendo, e outras pessoas dizendo a gente, que na reunião que teve da seleção, o professor Marcelo, não sei se literalmente, bateu a mão na mesa e só pediu para contar os pontos. Quando contou os pontos,
ficou eu em primeiro na área de telecomunicações e Jerônimo em segundo, com uma pontuação bastante aberta dos outros. Segunda ação que modificou completamente para que a gente conseguisse estar aqui. Nesse meio tempo eu comecei a trabalhar no Redentorista. Eu fui, como eu costumo dizer, eu fui imigrante ilegal da CAPES durante vários anos. Eu tinha bolsa e eu tinha carteira assinada, e a CAPES não pode mais fazer nada porque já passou um tempo. E assim, eu trabalhei durante toda a minha pós-graduação, o Jerônimo também trabalhou durante toda a pós-graduação, e apesar de nós sabermos que nós tínhamos a cobrança de gerar trabalhos de qualidade, em nenhum momento nos foi pedido para escolher. Foi dada a liberdade de se arcar com as escolhas. Ele sabia quem tinha na mão, ele sabia o que a gente podia fazer, as coisas continuaram rendendo. Finalizo o mestrado, certo? No dia da minha defesa de mestrado, exatamente no dia 21 de junho de 2008, eu me lembro de uma cena que até hoje me impactou bastante, que foi uma conversa. Minha mãe era muito emotiva, minha mãe faleceu nesse mesmo ano também. Minha mãe era muito emotiva e ela veio conversar com o professor Marcelo, não me lembro se na saída do auditório ou na porta da sala dele, chorando, agradecendo a ele por todas as oportunidades que tinham sido dadas. Assim, até então tinham sido muitas, não sabia eu que a leva de oportunidades ali ia acontecer bastante durante o doutorado, e ele simplesmente disse que era o trabalho dele. Ele estava fazendo o que era o trabalho dele, que eu era bom, fez aquela coisa para parecer bonitinho para a mãe, que eu era bom e tal, mas que ele estava fazendo o trabalho dele. E de fato, o impacto que ele já tinha dado era muito grande. Então, dia 26 de junho de 2008, eu defendo minha dissertação. Dia 12 de agosto, minha mãe falece. Eu já estou dentro do doutorado. Minha mãe falece final de 2008, foi realmente um baque bastante complicado. 2009, eu viro substituto do IF, e conheci o professor Anderson, conheci outras pessoas aqui. Eu e o Jerônimo, de novo, viramos substituto aqui na mesma época. E nesse meio tempo, durante todo o doutorado, eu cheguei a dar 30 horas de aula num dia. Desculpa, num dia não, um dia só tem 24. Eu cheguei a dar 30 horas de aula numa semana, 35 horas de aula numa semana. Isso aulas regulares, não era um curso que acontecia durante a semana, eram 32 horas de aula regular numa semana. Tinha dia que eu cheguei a dar 14 horas de aula entre aqui e o Redentorista, isso com um doutorado em tese rolando, né? Tive um fim do casamento no meio da história, tive dívidas, tive problemas. Em nenhum momento, o que acontecia quando eu ia conversar com o professor Marcelo, a única coisa que ele perguntava é: você fez o que eu tinha lhe pedido na última conversa que a gente tinha? Podia ter 2 meses que eu tinha visitado ele, que acontecia isso. Eu trabalhava 2 portas dele, mas a gente passava 2 meses sem